Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 821. Eu sou um deus da destruição. Que ataque poderoso! Observando o chão do mundo sagrado dos Kai rachar enquanto rachaduras se espalhavam em todas as direções como teias de aranha e ravinas cruzadas de aparência desastrosa. O coração de Trunks não pôde deixar de tremer e ao mesmo tempo ele não pôde evitar se esticar. Seu pescoço, pois ele não foi capaz de suprimir sua excitação crescente. Olhando para Trunks, Chiaya balançou a cabeça e disse, ele é realmente inexperiente. Este nível de ataque não é suficiente para matar especialistas no primeiro nível do Reino Divino. Goku Black não morrerá tão facilmente. Depois de dizer isso, Chiaya parou de prestar atenção na luta entre Goku Black e Goku, e se virou para olhar para o lado de Vegeta e Dao, onde era mais fácil distinguir quem está em vantagem na luta. Falando francamente, Zamasu vestido de preto não é tão forte. Ele é a fusão de dois Zamasu via Super Shenron. Embora pareça que sua força atingiu o primeiro nível do Reino Divino, seu verdadeiro poder ofensivo não está nem no estágio inicial do primeiro nível do Reino Divino, que é ainda mais fraco do que Goku quando ele se transformou em Deus Super Saiyan há 2 anos. Pode-se imaginar o quão trágica foi sua situação ao enfrentar 2 Vegeta do nível Super Saiyan Blue. Bang, bang, bang. No vazio, numerosas gotas de chuva energética caíram como uma chuva torrencial. Sob os ataques combinados de Vegeta e Dao, Zamasu ficou em um estado muito lamentável. Não haverá nenhum problema aí, só que a imortalidade de Zamasu é muito chata. Assim como a imortalidade de Majin Buu, ele não pode ser morto sem o uso de meios especiais. A rigor, a imortalidade de Zamasu é mais completa que a de Majin Buu. Se Majin Buu encontrar alguém mais forte do que ele pode ser completamente eliminado. Mas não importa o quão gravemente Zamasu se machuque e não importa em quantos pedaços seu corpo esteja dividido, ele se recuperará sob o poder do Super Shenron. A menos que alguém que ultrapassou o Super Shenron em poder e autoridade como Zeno entre em ação, Zamasu não pode ser completamente eliminado. É a colisão de leis. Chiaya estreitou os olhos. Eu me pergunto se a energia da destruição de Deus da destruição e a extinção de Deus do tempo podem quebrar as restrições das leis. Enquanto recebia os ataques de Vegeta e Dao, o espírito de Zamasu estava à beira do colapso. Seus globos oculares, que estavam salientes, estavam injetados de sangue, mas não importava o quanto ele se machucasse, ele poderia se recuperar no segundo seguinte. Este é sem dúvida um trunfo nas mãos de pessoas em pé de igualdade, mas o problema é que a força de Vegeta e Dao ultrapassou em muito a de Zamasu, especialmente Dao, depois que Zamasu roubou o corpo de Goku e escapou dele. Ele treinou por vários anos na câmara hiperbólica do tempo da quarta linha do tempo em um ataque de raiva. Agora, ele está atropelando tanto Zamasu, além de acabar com a humilhação, foi mais para vingar Bulma dessa linha do tempo. Réptil desprezível, você não estava agindo de forma imponente agora? Por que você agora não consegue resistir a um único ataque? Levante-se, ouvi dizer que você matou a Bulma desta linha do tempo. Você cometeu um erro imperdoável. Olhando para Zamasu, que não parecia mais uma pessoa, os olhos ferozes de Dao continham apenas um prazer ilimitado por espancá-lo. Você é Zamasu, certo? Um mero estagiário supremo Kai ousa pensar que é algum deus? Não cabe a você decidir o destino deste mundo. Mesmo que seja um supremo Kai que me ofenda, não tenho medo de lutar contra eles. Levante-se. Bang, 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 ele deu 2 socos nele. Alguns buracos grandes foram feitos em Zamasu e carne e sangue espirrou, mas o corpo de Zamasu retornou ao seu estado original no segundo seguinte. HMPH, você é realmente imortal. Mas tudo bem também. Depois de receber os ataques de Dao, Vegeta assumiu. Ele deu um passo à frente e o chutou 2 vezes com a força do Super Saiyan Darkhead, que não é mais fraca que o Super Saiyan Blue. Os ataques rápidos e violentos fizeram com que Zamasu se sentisse completamente desorientado. Morrer, Vegeta cerrou os punhos e bateu com as 2 mãos. Como se um meteoro tivesse atingido o solo tremeu e Zamasu ficou cravado no solo. Sim, espanque-o violentamente. Observando Vegeta e Dao espancarem Zamasu impiedosamente, Trunks cerrou os punhos com força e sentiu um grande alívio em seu coração. Comparada com a luta feroz do lado de Goku, a luta do lado de Vegeta foi mais um atropelamento implacável do oponente. Quem poderia imaginar que esse demônio também teria um dia assim? Bastardo, imperdoável. Zamasu rugiu histericamente com os olhos saltando das órbitas. Depois de morrer e reviver inúmeras vezes, Vegeta e Dao já haviam deixado uma sombra psicológica em sua mente, e seus olhos continham medo quando ele olhou para eles. Zamasu parece estar acabado. O palácio do rei espiritual ainda não apareceu. Talvez não valorize muito Zamasu, ou talvez tenha protegido Zamasu apenas por uma coincidência. Chiaya murmurou baixinho. É claro que ele também sabia que a possibilidade disso era extremamente baixa. Não importa como ele olhe para isso, deve haver um enorme segredo escondido atrás do palácio do Rei dos Espíritos. Mas vendo que Vegeta e os outros já haviam desabafado o ressentimento em seus corações e não conseguiam se livrar de Zamasu mesmo depois de um tempo, Chiaya planejou agir pessoalmente, preparando-se para usar os poderes do Deus da Destruição para eliminar Zamasu. Shoronoa, Eve, continuem a manter o poder da barreira espaço-tempo e eu eliminarei Zamasu. Depois de dizer isso, mantendo o poder do espaço-tempo, ele desviou sua atenção e deu um passo à frente, preparando-se para usar os poderes do Deus da Destruição para eliminar Zamasu. Ok. Shoronoa e Eve responderam. E então Shoronoa abaixou a cabeça e o pergaminho do tempo em sua mão de repente explodiu em um brilho infinito. Eve também ergueu seu fino cajado mágico e a luz ofuscante tornou-se ainda mais ofuscante.
Uau! A distância não tem significado aos olhos de Xiaya. Sua figura de repente atravessou milhares de metros e apareceu entre Vegeta e Zamazu. Então ele lentamente saiu do vazio. Deixa comigo agora. Xiaya disse indiferentemente. Quando Vegeta e Dao viram isso, eles também sabiam que não tinham como eliminar Zamazu completamente. De qualquer forma, eles já haviam desabafado seu ressentimento. Então recuaram um pouco e deixaram Zamazu para Xiaya. Olhando para a expressão fria no rosto de Xiaya, por algum motivo Zamazu sentiu um mau pressentimento no coração. Sentindo a misteriosa pressão de Xiaya, como se estivesse enfrentando um antigo deus supremo, Zamazu teve uma sensação de insignificância. Quem é você? A garganta de Zamazu se contraiu e ele perguntou nervoso, não mais tão dominador como antes. O rosto de Xiaya estava frio quando ele disse sem qualquer expressão. Você não vai destruir todos os humanos neste mundo em nome de todos os deuses? Até certo ponto, Destruction também é meu trabalho. Não é a sua vez de resolver o problema com suas próprias mãos e cumprir o dever de destruição, Trainee Supremo Kai. Ao ouvir as palavras de Xiaya, as pupilas de Zamazu encolheram repentinamente, sua expressão cheia de descrença. Você? Olhando para Xiaya, Zamazu de repente teve um pensamento absurdo. O trabalho de destruição não é responsabilidade do deus da destruição? Essa pessoa poderia ser um deus da destruição? Impossível. Todos os deuses da destruição nesta linha do tempo já estão mortos. De repente, Zamazu pensou em uma possibilidade e um olhar de surpresa difícil de esconder apareceu em seus olhos, e sua expressão tornou-se amarga. Você é o deus da destruição de uma linha do tempo alternativa. Mas os deuses da destruição não são incapazes de deixar sua linha do tempo? É porque eliminei todos os deuses da destruição nesta linha do tempo. Zamazu estava confuso. Depois de dizer esta frase, ele parece ter esgotado todas as suas forças. Entre Deus da destruição, Anjo e Supremo Kai, exceto o Supremo Kai que possui um anel do tempo e pode viajar temporariamente para outros universos paralelos. Outros não podem sair de sua linha do tempo. Diante de um deus da destruição, até Zamazu, que adquiriu a imortalidade, ficou apavorado. Você está certo. Eu sou um deus da destruição de uma linha do tempo alternativa. Além disso, é o deus da destruição do universo 10 que você conhece. Depois de dizer isso, a mão de Xiaya se iluminou com uma luz roxa brilhante e pontos de luz deslumbrantes e extraordinariamente belos, assim como estrelas giravam em torno dela. Este movimento é a habilidade única de God of Destruction, energia de destruição. Vendo Xiaya usar o movimento exclusivo de God of Destruction, o rosto de Zamazu ficou pálido. Neste momento, ele parecia ter esquecido que ainda era imortal. Por outro lado, Goku Black, que estava lutando contra Goku e os outros, viu a situação do lado de Zamazu e sua testa começou a suar frio, onde seu plano cuidadosamente elaborado deu errado. Igual. Capítulo 822. A tragédia de Zamazu. Deus da destruição tem o poder de destruição absoluta e pode destruir todas as coisas. Sob a influência do Supremo Kaigovazus, Zamazu tem um medo inerente ao Deus da destruição. Então, quando ele descobriu que Xiaya é o Deus da destruição do Universo 10, e o viu usar energia da destruição, Zamazu não pôde deixar de sentir medo mesmo com sua imortalidade. Tum. O rosto verde de Zamazu estava rígido enquanto seu coração batia forte. Ele começou a suar frio e não pôde deixar de recuar. Xiaya olhou para Zamazu com uma expressão fria, e sem qualquer mudança em sua expressão, a energia da destruição em sua mão de repente explodiu em brilho, e sem conter nada. Ele liberou toda a energia à frente, energia de destruição. Ele deu um grito alto e a energia infinita avançou como uma onda monstruosa no mar calmo. O corpo de Zamazu foi rapidamente engolido por esta energia. Cercado pela energia roxa da destruição, Zamazu lutou em pânico enquanto partes de seu corpo eram continuamente transformadas em pó. Não, com um grito feroz, Zamazu lutou por um tempo, mas logo descobriu que além da erosão de seus ossos, sua consciência não havia desaparecido. Além disso, sua imortalidade entrou em vigor e os tecidos danificados de seu corpo voltaram a crescer rapidamente. Zamazu se recuperou de seu estado de atordoamento com uma expressão de surpresa e confusão no rosto. Acontece que quando a energia da destruição destruiu o corpo de Zamazu, a característica imortal concedida por Super Shenron resistiu à energia da destruição, e o impasse durou um tempo. Como Xiaya usou apenas uma pequena quantidade de energia de destruição, após um breve flash, a luz roxa desapareceu lentamente e desapareceu. A energia da destruição não conseguiu eliminar completamente Zamazu. Xiaya ergueu as sobrancelhas, observando a técnica de God of Destruction falhar pela primeira vez. Eu sou imortal. Mesmo um deus da destruição não pode me matar. Zamazu, que sobreviveu inesperadamente, ficou surpreso. Depois de ficar surpreso com os poderes mágicos da imortalidade, ele caiu na gargalhada. Agora mesmo ele realmente pensou que iria morrer. Se nem mesmo o deus da destruição conseguiu matá-lo, então ele ainda precisa ter medo do deus da destruição? Neste momento, Zamazu ficou confiante e sua expressão ficou ainda mais arrogante. Ao longe, Goku Black, que viu, também ficou aliviado. Contanto que Zamazu consiga sobreviver ao ataque de God of Destruction, não há nada com que se preocupar. Enquanto Shoronoa, que tem usado a habilidade do espaço-tempo para manter a barreira, viu Zamazu sobreviver à energia da destruição de God of Destruction, ela ficou bastante surpresa. Olhando para Zamazu, Shoronoa disse, ele acabou de sobreviver à primeira onda de ataque, mas já é tão arrogante.
Vamos ver como ele sofre na próxima onda. Ao ouvir isso, Trunks ficou surpreso e não pôde deixar de perguntar: o professor tem outras técnicas mais poderosas? Claro, além de ser um deus da destruição, Shia também é um deus do tempo. A capacidade de julgamento do deus do tempo é muito mais poderosa que a energia do deus da destruição. Shoronoa levantou a cabeça e disse: energia de destruição é no máximo a técnica do reino divino de terceiro nível. Mesmo que Shia tenha mais uma porção de energia da destruição em comparação com os deuses da destruição comuns, o espaço para melhorias não é muito, mas deus do tempo é diferente. Shia está no quarto nível do reino divino e pode exibir os poderes de um deus do tempo de forma mais poderosa. Mas Shia não planejou recorrer à extinção tão cedo, porque seja a energia de destruição ou extinção são as habilidades que lhe foram dadas por outros. Apenas aniquilação foi desenvolvida por ele, então ao enfrentar Zamasu, que não é muito poderoso, Shia não utilizou as técnicas mais poderosas. Vendo a energia de destruição falhar, Shia levantou a mão e uma pequena bola cinza prateada apareceu acima da palma de sua mão, que era a habilidade de aniquilação, que ele havia desenvolvido. Comparado com Extinction ainda há muito espaço para melhorias. Zamasu, que possui imortalidade, pode ser usado para testar sua técnica de aniquilação. A bola cinza prateada começou a se expandir continuamente e como um bebê em crescimento em um piscar de olhos, transformou-se em uma bola com mais de 2 metros de diâmetro e depois correu em direção a Zamasu. Olhando para a bola transparente que voava em sua direção, Zamasu ficou intrigado, mas não teve mais medo. Que técnica é essa? Não é como a energia do deus da destruição. Ele sabia que a energia do deus da destruição era de cor roxa, então o ataque brilharia com brilho roxo. Mas a bola cinza prateada na frente dele é algo que ele nunca tinha visto antes. Com um pop, o poder da aniquilação chegou em um instante e imediatamente o envolveu. A expressão de Zamasu mudou repentinamente e o poderoso poder supremo esmagou seu corpo como se ele estivesse em um abismo ou enfrentando o dia do juízo final. Foi muito assustador. Ao contrário dos poderes do deus da destruição, este é um tipo completamente diferente de destruição do corpo e da alma, que foi mais completo. Suor frio de repente escorreu pela testa de Zamasu, e ele abriu a boca com uma pontada de arrependimento, sua expressão distorcida. Ele queria falar, mas não conseguia mais pronunciar uma nota coerente. Depois disso, a bola cinza prateada começou a encolher. Crack, como um triturador de pedra gigante, continuou tremendo e se comprimindo, transformando diretamente o corpo de Zamasu em pó. Em meio a seus trágicos gritos de dor, o corpo de Zamasu foi reduzido a pó, e então o poder de aniquilação desapareceu no vazio antes que tudo se acalmasse. Zamasu foi morto? Trunks engoliu em seco. Goku Black também assistiu nervoso, mas os ataques de Goku e Calote fizeram com que ele voltasse sua atenção novamente para eles, e ele começou a lutar novamente. Shia observou com indiferença, seus olhos brilhando com um brilho estranho. Depois de um longo tempo ele exclamou surpreso. No vazio, uma pequena luz brilhou e então um caroço carnudo apareceu. Zamasu apareceu novamente enquanto lutava, seu rosto estava horrível e os olhos injetados enquanto veias azuis se destacavam em sua testa. Ele realmente voltou à vida. Os poderes da Super Dragon Ball podem realmente criar você do nada? Um leve sorriso cheio de intenção fria apareceu nos cantos de sua boca, e o sorriso de Shia ficou ainda mais brilhante. Por alguma razão, quando Zamasu viu o sorriso de Shia, seu coração estremeceu, como se algo mais assustador estivesse para acontecer. Com certeza, no momento seguinte, seu palpite se tornou realidade. Shia estendeu a palma da mão e outra bola transparente se formou antes de cobrir Zamasu em um piscar de olhos. Se Zamasu tivesse força comparável a Deus da destruição ou anjo, ele poderia ter sido capaz de se libertar da bola de aniquilação tão facilmente quanto Champa. Mas claramente Zamasu não tinha tanta força, então ele foi tragicamente destruído novamente. Quando Zamasu apareceu novamente, Shia assentiu. Ele pode realmente aparecer do nada. Então, é esta habilidade que envolve a lei da causalidade? Os poderes milagrosos do Deus Dragão podem ser uma espécie de lei de causalidade. Se a habilidade Extinção do Rei do Tempo ou a habilidade Apagar de Zeno for usada, talvez possa interferir com a lei da causalidade na fonte. Parece que embora minha técnica de aniquilação tenha superado a energia de destruição de God of Destruction em termos de poder destrutivo, ainda há muitas áreas que precisam ser melhoradas. Se eu melhorar gradualmente, ela poderá se tornar a técnica para o quarto nível do reino divino no futuro. E há um alvo perfeito na forma de Zamasu na frente dele. Ele pode usar o poder milagroso do Deus Dragão como referência e conduzir sua pesquisa com confiança. Então, na frente de todos, uma situação surpreendente aconteceu. Enquanto Goku e Calote continuavam atacando Goku Black, Shia encenou uma cena ainda mais cruel ao lado. Zamasu estava constantemente sendo submetido à energia da destruição. Seu corpo se desintegrou e então, sob os poderes das super esferas do dragão, ele continuou renascendo e depois foi destruído novamente. Essa destruição mental quase fez com que Zamasu, vestido de preto, desmoronasse completamente. Não, a manipulação de energia ainda precisa ser melhorada. Como outra técnica dominada por Shia, extinção é apagar completamente o oponente no nível do tempo. É uma obliteração do tipo julgamento ou comando. Comparada a ela, a habilidade aniquilação usa energia do espaço-tempo e ao mesmo tempo, é compatível com o tempo e o espaço. A rigor, ele ainda está apenas explorando as leis, então o objetivo de Shia é melhorar a aniquilação para um estado mais forte, de preferência querendo absorver a essência das duas técnicas extinção e energia de destruição, e fazer avanços em ambos os tempos e aspectos espaciais para que possa se aproximar do nível das leis. Isso envolve o maior poder de origem e requer vários experimentos. E a existência de Zamasu, que possui um corpo imortal, lhe dá uma boa plataforma de testes.
Capítulo 823. O aparecimento inesperado de correntes. Maldito Deus da destruição, como você pode fazer isso comigo? Zamazu rugiu com raiva. Sua raiva era contra todos os deuses que protegiam os humanos e também contra sua própria impotência. Mas antes que pudesse continuar, ele foi mais uma vez envolvido pela aniquilação e sua voz foi substituída por um grito miserável. Não sei quantas vezes Zamazu foi destruído pela energia de Xiaya. As pessoas que assistiam de longe não puderam deixar de suar frio. Se fossem eles no lugar de Zamazu, eles poderiam ter quebrado há muito tempo. Mas além de Goku Black, nenhuma das pessoas presentes simpatizava com Zamazu. Em vez disso, havia apenas um sentimento de raiva. Ele não poderia viver nem morrer. Esta era a situação atual de Zamazu. Seria deixá-lo escapar apenas matando Zamazu? Pensando nos terráqueos que morreram tragicamente nas mãos de Zamazu, Trunks estava cheio de raiva. O que o professor está fazendo é o melhor castigo para ele. Os terráqueos neste mundo sofreram muito sofrimento. Androides, Majin Buu e agora Zamazu, todos eles levaram os terráqueos à beira da destruição quase todas as vezes. Então, Trunks não teria nenhuma simpatia pela causa do desastre desta vez. Droga, como você pode ser tão desrespeitoso com um deus? Do outro lado, o cabelo de Goku Black estava desgrenhado, sangue escorria de sua boca e a energia e o sangue em seu corpo continuavam agitados. Goku e Calote se uniram para suprimir completamente Goku Black há muito tempo, não lhe deixando tempo para apoiar Zamazu. Olhando ansiosamente para Zamazu do outro lado, eles estavam no momento mais crítico, mas Goku Black teve a sorte de estar enfrentando dois Saiyajins que não possuem habilidades especiais. Se fosse o deus da destruição, talvez ele estivesse em uma situação muito mais miserável que Zamazu e já pudesse ter sido aniquilado. Saiyajins bastardos. Estou com raiva dos humanos que contaminam o universo, estou com raiva dos deuses que aprovam tudo tacitamente e estou com raiva por perder para humanos arrogantes, mas impotentes para fazer qualquer coisa. O rosto de Goku Black estava sombrio e ele continuou rugindo. Neste momento, ele percebeu que seu fim estava chegando. Goku Black odeia humanos e tem uma obsessão quase louca pela chamada justiça. Para exterminar os humanos, eles foram inescrupulosos e nem hesitaram em matar todos no multiverso. Arrogante, confiante, obsessivo, narcisista, perseguindo o ápice e fazendo o que fosse preciso para atingir seus objetivos. Mas ao se deparar com um obstáculo que jamais poderia ser superado, seu coração desabava. Por que os deuses criaram os humanos? Porque quando ele está corrigindo os erros dos deuses, de repente há tantas pessoas tentando impedi-lo. O mundo inteiro está doente? Neste momento, Goku Black estava cheio de ódio por este mundo. Em tal mundo, há necessidade dele salvá-lo. Qual é o sentido de salvá-lo? Por que não deixá-lo desaparecer com os humanos estúpidos? O coração de Goku Black estava cheio de emoções negativas, e ele desejou poder destruir este mundo inteiro. Assim como Goku Black estava caindo na escuridão completa, algo inesperado aconteceu. Shiu, shiu, shiu. Inúmeras correntes de energia perfuraram o vazio e entraram no mundo sagrado dos Kai. E então as correntes de energia atingiram a barreira do espaço-tempo com força avassaladora, fazendo o vazio tremer. Jin. Como um frágil pote de cerâmica sendo esmagado no chão, a barreira do espaço-tempo quebrou de repente e um grande buraco apareceu. Entre os fragmentos caídos do espaço-tempo, as dezenas de correntes divinas exalavam uma luz negra e fria enquanto se estendiam do buraco. Vendo isso, Chorono e Eve, que mantinham a barreira espaço-tempo, mostraram uma expressão chocada em seus rostos. As correntes negras se moveram, fazendo Chorono e Eve tremerem e a reação as atingiu a vários metros de distância. O que é isso? Trunks ergueu a cabeça com uma expressão de descrença no rosto. Goku, Calote, Vegeta e Dao estavam todos confusos, enquanto Goku Black e Zamazu ficaram surpresos. Essa energia misteriosa, eles já tinham visto isso antes. Com certeza, o Deus Supremo não desistiu deles. Xiaya ergueu a cabeça vagarosamente e uma luz fria de repente explodiu de suas pupilas prateadas. Finalmente chegou. Com um murmúrio, o rosto de Xiaya tornou-se solene. Ele está esperando por esse momento há muito tempo. Ele originalmente pensou que o palácio do rei espiritual não apareceria novamente, mas ele não esperava que finalmente aparecesse. Dito isto, a escolha de Zamazu pelo palácio não foi um acidente, mas alguém estava por trás disso. Choronoa, Eve, continue a manter a barreira do espaço-tempo. Vamos suprimir o palácio do rei dos espíritos. Vendo inúmeras correntes divinas perfurando-o, Xiaya imediatamente gritou para Choronoa e Eve, e jogou a última bola de aniquilação em Zamazu. Então ele voou em direção ao enorme buraco no vazio. Estendendo seus braços poderosos, ele agarrou algumas correntes divinas negras. Xiaya mostrou os dentes enquanto um calafrio penetrava em seu corpo vindo de seus braços. Neste momento, a energia dourada escura em seu corpo começou a trabalhar para dispersar toda a energia invasora. Um traço de frieza passou por seu rosto bonito, e ele agarrou as correntes com força e puxou-as para baixo. Com um tilintar alto e claro, o magnífico palácio foi retirado do buraco no vazio. O magnífico edifício tinha esculturas elegantes e únicas e um pequeno sino pendurado abaixo do telhado do edifício era quem produzia os sons tilintantes. O palácio do rei espiritual era lindo e mais grandioso que o estranho palácio de Zenão. Este é o palácio do rei espiritual? Xiaya olhou surpresa para o magnífico palácio, vasto e supremo. Esta foi a primeira impressão de Xiaya do palácio do rei dos espíritos. Por se tratar de um palácio de uma época antiga, os vestígios do tempo podem ser vistos vagamente nas paredes do palácio, e muitos lugares no solo foram erodidos pelo poder do espaço-tempo, mas isso não afetou sua grandeza. Choronoa voou, e as páginas do pergaminho do tempo começaram a girar rapidamente acima de sua cabeça, emitindo um poder misterioso para protegê-la. Depois de avaliar cuidadosamente, Choronoa assentiu e disse, sim, este é o palácio do rei dos espíritos. Eu notifiquei todos os supremos cais do tempo, eles nos ajudarão a suprimir este palácio.
Xiaya acenou com a cabeça e conteve temporariamente o palácio no céu. Com certeza, depois de alguns segundos, a energia de fora do espaço-tempo desceu repentinamente. A energia caótica retumbou e ocorreram colisões violentas, fazendo com que o espaço se quebrasse, e então um poder ilimitado desceu junto. Todos os Supremos Kais do tempo localizados fora do espaço-tempo agiram. Quando as energias dos 18 Supremos Kai do tempo se entrelaçaram, todas as partes do Palácio do Rei dos Espíritos foram restringidas de todas as direções. Só então Xiaya ficou completamente aliviado. Ele se virou para olhar para Zamazu abaixo, que havia se recuperado dos poderes das superesferas do dragão. Uma pressão ilimitada varreu Zamazu. Era a hora de aniquilá-lo completamente. Como se sentisse a intenção de matar de Xiaya, o semblante de Zamazu ficou com medo. Como se estivesse sendo alvo de uma fera feroz, seu coração não pôde deixar de bater descontroladamente e todo seu corpo ficou extremamente rígido. Vou morrer. Quando os olhos frios de Xiaya varreram, Zamazu sentiu como se tivesse sido completamente visto, os olhos prateados o deixando em pânico. Zamazu, pegue. De repente, uma voz soou em seu ouvido. Zamazu estremeceu. Ele levantou a cabeça e viu Goku Black gritar enquanto jogava algo. Ele ergueu a mão para pegá-lo reflexivamente, abriu a mão e viu que eram os brincos Potara do Supremo Kai Govazu. Sim, eles ainda têm esse movimento. Zamazu se recuperou de seu estado de atordoamento e seu coração imediatamente se encheu de alegria. Os brincos Potara podem ajudar as pessoas a se fundirem em uma só. Se ele se fundir com Goku Black, sua força poderá aumentar muito, e ele poderá até ser capaz de derrotar o odioso deus da destruição. Neste momento, Zamazu estava se sentindo um pouco arrependido. Se ele soubesse que o inimigo era tão poderoso, ele teria se fundido com Goku Black antes. Se não fosse por sua aversão ao corpo mortal de Goku Black como uma aberração limpa, ele não teria sofrido uma surra tão grande. Mas não é tarde demais, Zamazu pensou consigo mesmo e rapidamente tirou os brincos do Trainer Supremo Kai das orelhas. Capítulo 824. A morte de Goku Black. Mas o pensamento de Zamazu ainda era idealista demais. Como poderia Xiaya, que o observa há muito tempo, permitir que seu desejo se tornasse realidade? No momento em que Zamazu estava prestes a colocar os brincos Potara, uma voz fria de repente se espalhou por todo o espaço-tempo. Congelamento do espaço-tempo. Um dossel azul claro se espalhou, congelando brevemente o espaço-tempo por um tempo, e então rapidamente voltou ao normal. Exceto o Supremo Kai do Tempo, Shoronoa e Eve, quase ninguém notou que o espaço-tempo havia congelado temporariamente. Claro, Zamazu também não sabia. Golpear. Seguindo um som de pano rasgando, uma lâmina de vento rápida e afiada varreu, espirrando sangue. Sob a expressão atordoada de Zamazu, seu braço que segurava os brincos Potara foi decepado. Sua expressão congelou antes que uma dor violenta invadisse seu coração. Ah! Zamazu gritou e um novo braço cresceu, mas o rosto de Zamazu estava extremamente pálido neste momento. Seus olhos olhavam fixamente para frente, querendo dizer alguma coisa, enquanto ele olhava para os brincos Potara verdes na mão do braço quebrado. Ah, essa era a esperança dele de voltar. Você quer usar brincos Potara para fusão? É inútil. A figura de Xiaya apareceu de repente na frente de Zamazu e arrebatou os brincos Potara. As formas de vida podem se fundir com os brincos Potara, dando origem a guerreiros muito poderosos. 18 da segunda e quarta linha do tempo fundidos usando os brincos Potara feitos pelas esferas do dragão de cristal, e passaram diretamente do nível Super Saiyan para o nível Super Saiyan 3, que é comparável ao estado misterioso. Xiaya não tem certeza se existe um limite máximo para tal fusão, mas a pessoa fundida certamente será suprimida pelas leis do multiverso. Falando francamente, técnicas como a fusão são semelhantes aos bugs e receberiam supressão no mundo. Tomemos como exemplo a técnica de fusão do planeta Metamor. Após atingir o reino divino, seu efeito torna-se mínimo e quase não tem valor, o que é o resultado de ser suprimido pelas leis do multiverso. Então, depois que Shilin e Maier se tornaram deuses Super Saiyan, Meilin raramente era visto. Porém, os brincos Potara ainda possuem muitos elementos incertos. Xiaya não sabe quanta força do reino divino ele fortalecerá, mas quaisquer perigos ocultos precisam ser sufocados no berço. Então, quando ele viu que Zamazu planejava usar brincos Potara, Xiaya tomou uma atitude decisiva e arrebatou os brincos Potara. Não é bom, os brincos Potara caíram nas mãos do deus da destruição. Vendo Xiaya aparecer de repente e arrancar os brincos Potara de Zamazu, o coração de Goku Black bateu forte e seu rosto ficou pálido. Ele imediatamente percebeu que sem os brincos eles haviam perdido completamente a chance de voltar, e sua expressão ficou desanimada. Xiaya não estava longe de Zamazu, segurando os brincos Potara verdes nas mãos enquanto olhava para eles com atenção. Os brincos verde esmeralda brilhavam intensamente à luz do sol, parecendo realmente lindos. A cor dos brincos Potara do universo 10 é verde. Xiaya olhou para eles e murmurou em seu coração: Supremo Kais tem muitos acessórios. Brincos Potara, Anel do Tempo e vários superpoderes. Brincos Potara tem a capacidade de ajudar as pessoas a se fundirem? É para preencher a disparidade entre o Supremo Kai e o Deus da Destruição? Supremo Kai e Deus da Destruição têm reinos semelhantes, mas sua força tem a diferença do céu e da terra. Ambos estão no terceiro nível do reino divino, mas o mais notável Supremo Kai pode nem ter força no nível Super Saiyan 2. Como um dos deuses mais elevados do universo, a força do Supremo Kai é muito fraca. De acordo com suas especulações, acessórios como os brincos Potara podem aumentar até certo ponto a força do Supremo Kai, mas não é necessário agora. Xiaya balançou a cabeça e apertou suavemente os brincos Potara em suas mãos, e então com um som de estalo, a gema verde esmeralda nos brincos foi transformada em pó antes de se espalhar no chão. Brincos Potara foram destruídos por Xiaya. Os olhos de Zamazu saltaram das órbitas e seu coração se contraiu. Brincos Potara quebrados. Sua última esperança de retornar se foi.
Kakaroto, Vegeta, vocês 4 lidam com Goku Black, quanto a Zamasu, vou fazê-lo se arrepender de ter vindo a este mundo. Sim. Deixe isso conosco. Goku, Vegeta e outros também ficaram chocados quando Zamasu recebeu os brincos Potara, mas felizmente ele foi parado a tempo por Chiaya. Depois de ouvir as palavras de Chiaya, eles responderam em voz alta e então os 4 explodiram com uma pressão terrível e cercaram Goku Black completamente. Goku Black agora estava completamente em pânico. Seu coração tremeu e sua expressão tornou-se extremamente feia. Goku de olhos azuis estava parado na frente dele, ele virou a cabeça e olhou para o lado, e viu Super Saiyan Blue Calote à esquerda, e Vegeta e Kao à direita e atrás, olhando para ele friamente enquanto se pressionavam em sua direção. 4 contra 1, e a força desses 4 estava próxima ou até atingiu o segundo nível do Reino Divino. Full Power Super Saiyan Blue ou Super Saiyan Dark Red está no segundo nível do Reino Divino. Mesmo ele não é páreo para eles. Uau! Ele correu para cima apressadamente. Goku Black continuou fugindo e logo foi forçado a chegar à borda da barreira do espaço-tempo, atrás da qual havia uma barreira fina como água corrente, mas aquela pequena camada de cortina de água bloqueava completamente sua retirada. De repente, Goku Black levantou a cabeça e suas pupilas rosadas mostraram emoções de feras selvagens enquanto ele gritava com uma expressão feroz: Bastardos, este mundo foi corrompido. Já que os deuses fracos não podem destruir as criaturas vis, então não há necessidade de que isso exista. Eu destruirei você e este mundo juntos. Neste ponto, Goku Black estava desesperado e pronto para jogar. Suas mãos perfuraram o vazio e a energia escarlate se reuniu para formar uma foice afiada, tirânico, caótico e cheio de uma quantidade ilimitada de energia. A foice foi formada usando quase toda a energia de seu corpo, e a erupção do poder destrutivo foi suficiente para destruir todo o vazio. Mas ele estava realmente se superestimando ao dizer que queria destruir o mundo. Olhando para Goku Black segurando a foice vermelho-sangue, a energia escarlate da escuridão impregnava o ar com um tremor. Onda após onda de coerção se espalhou na forma de ondulações. Todos os 4 pareciam sérios enquanto atacavam ao mesmo tempo. Kamehameha. Surpresa do choque do trovão. Flash final. Ataque Big Bang. Sem reter nada, 4 técnicas aterrorizantes avançaram em direção a Goku Black ao mesmo tempo. O ataque brilhante irrompeu com raios de luz brilhantes, como um dragão do abismo se libertando das correntes e subindo ao céu, correu em sua direção enquanto o espaço ao seu redor se desfazia. Enfrentando a maré de energia que avançava ferozmente, o rosto de Goku Black revelou uma expressão enlouquecida como a de um louco. Seus olhos vermelhos se arregalaram enquanto ele lutava contra a dor. Puxi! O ataque poderoso dissipou seu poder, e a energia ardente caiu sobre Goku Black, queimando seu corpo continuamente, e então sob o impacto violento, Goku Black foi empurrado contra a barreira do espaço-tempo. Não, meu sonho ainda não foi realizado. Goku Black gritou com uma expressão amarga enquanto seu corpo desaparecia lentamente. Imediatamente um terrível raio gigante explodiu no mundo sagrado dos Kai, que existe desde tempos imemoriais. Rumble, um grande buraco apareceu na barreira do espaço-tempo e como se a comporta de uma represa tivesse sido aberta. Correntes torrenciais jorraram no majestoso mundo sagrado dos Kai, e a energia deslumbrante esmagou completamente Goku Black em pó. Capítulo 825. Destruindo o sonho de Zamasu. Estrondo. O mundo sagrado dos Kai tremeu violentamente enquanto uma energia infinita bombardeava o corpo de Goku Black, deixando uma luz brilhante permeando o vazio. O lugar estava silencioso e até o tempo parecia ter congelado por um breve momento, e somente quando a maré caótica de energia se acalmou, outros puderam ver claramente. Neste momento, até onde a vista alcançava, uma cratera em forma de arco apareceu no vasto mundo sagrado dos Kai, mas não havia sinais de Goku Black. Na feroz colisão de energia anterior, Goku Black foi completamente destruído e transformado em cinzas. Olhando para o chão escaldante onde a fumaça verde subia para o céu, Goku e os outros ainda olhavam ao redor com vigilância, não ousando perder nenhuma área. Só quando eles realmente determinaram que Goku Black havia sido completamente aniquilado é que um sorriso apareceu em seus rostos. Finalmente eliminou-o. Goku soltou um longo suspiro e conteve sua energia. Manter o estado Super Saiyan Blue é um fardo enorme para o corpo. Mesmo que já tenha atingido a potência total, não pode ser mantido o tempo todo. Vegeta acenou com a cabeça, verificou novamente e determinou que Goku Black estava realmente morto. Assistindo Goku Black morrer nas mãos de Goku e outros, a expressão congelada de Zamasu voltou ao normal e ele não pôde deixar de rugir com raiva. Vocês, blasfemadores, na verdade, mataram um deus. Um deus poderoso foi realmente morto por mortais. Como é triste. Zamasu podia sentir tristeza em seu coração. Os deuses cometeram esse erro, mas ele não tem capacidade de reverter tal erro. Você acha que é um deus? Você está qualificado para representar os deuses? A voz indiferente de Chiaya picou o coração de Zamasu. Na verdade, diante do deus da destruição, que qualificações o mero estagiário supremo Kai tem para representar os deuses? Os olhos de Zamasu estavam perdidos em pensamentos e ele se perguntava o que estava acontecendo. Depois que Goku Black morreu, os olhos de todos se concentraram em Zamasu, e aqueles olhos pareciam ver através dele. A pessoa que roubou o corpo de Kakaroto está morta e agora só resta uma pessoa. Nos corações de Vegeta, Goku e outros, o Trainer Supremo Kai de pele verde também é o principal culpado de perturbar o mundo. Gole. Sentindo os olhos de todos focados nele, Zamasu não pôde evitar engolir a saliva, entrando em pânico. A morte de Goku Black teve um grande impacto sobre ele. Ele ficou triste por seu outro eu, mas então percebeu que sua situação não era muito melhor, especialmente quando aquele desconhecido deus da destruição estava olhando para ele como um caçador observando sua presa. Ele podia sentir seu futuro ficando ainda mais sombrio. O que devo fazer? Seu cérebro estava girando descontroladamente e ideias diferentes surgiram em sua mente.
mas Zamasu descobriu que não tinha solução. Não, ele não pode me matar. Eu tenho a proteção do poder da Super Dragon Ball. Mesmo que eu vire pó, posso ressuscitar. Enquanto eu não morrer, ainda há esperança. Um dia poderei realizar meu sonho. Zamasu imediatamente ficou calmo. No máximo ele sofreria um pouco e poderia suportar. Como se tivesse percebido os pensamentos de Zamasu, Chiaya franziu a testa e balançou a cabeça ligeiramente. Ele realmente se recusa a desistir até o fim. Ele achava que eu realmente não poderia matá-lo? Pensando nisso, Chiaya não prestou mais atenção em Zamasu e olhou vagamente para o palácio do Rei dos Espíritos, que estava aprisionado por várias correntes de energia à distância. Os olhos de Chiaya brilharam com raios e ele estava prestes a eliminar Zamasu completamente. Acidente. Uma nuvem de energia cinza prateada flutuou acima de sua mão enquanto o poder da extinção fluía para ela. Assim que apareceu, o vazio ao seu redor se distorceu, fazendo com que o couro cabeludo das pessoas ficasse dormente. Os olhos de Zamasu se estreitaram no momento em que extinção apareceu. Não é bom. Como Trainer Supremo Kai, ele instintivamente sentiu uma aura perigosa emitida pela energia prateada. Com o coração batendo forte como um tambor, Zamasu estava assustado. Ele podia sentir que enquanto aquela coisa o tocasse um pouco, mesmo o poder das super esferas do dragão não seria capaz de protegê-lo. Perigo. Uma voz guardada em sua mente lhe dizia para ficar longe desse poder. Zamasu tentou se mover, mas para seu desespero, seu corpo parecia estar preso por inúmeras cordas e ele não conseguia dar um único passo. Olhando para os olhos meio sorridentes de Chiaya, as pupilas prateadas em forma de lua estavam cheias de poder penetrante. O coração de Zamasu de repente ficou frio. Minha situação atual deve ter sido causada por ele. Ele realmente tem um jeito de me matar. Não, você não pode me matar. Tudo o que fiz foi por este mundo, por justiça. Zamasu lutou e começou a implorar por misericórdia, pois não queria morrer. Não se engane, você não fez isso por causa da justiça, e nem sempre fale da palavra justiça. O universo tem suas próprias leis, não precisa de sua intervenção enérgica. Tudo o que você fez foi para satisfazer seus próprios desejos egoístas e paranoia distorcida. Chiaya olhou para ele com indiferença enquanto suas palavras brutais revelavam a verdadeira natureza de Zamasu. Você, não fale bobagens. Eu sempre estive certo. Vocês estão todos errados, humanos, não deveriam existir. Zamasu rugiu alto e depois de dizer isso, parecia ter esgotado todas as suas forças. Havia um limite para o quanto ele poderia se enganar. Zamasu lamenta não ter conseguido construir sua utopia ideal. Parece que você ainda não se arrepende. Balançando levemente a cabeça, Chiaya não tem mais nada a dizer a Zamasu. Os humanos podem nascer com várias deficiências, mas está é a natureza humana. Mesmo que fosse a hora de serem destruídos, isso deveria ser tratado por um deus da destruição. Zamasu é apenas um Trainer Supremo Kai encarregado da criação e não precisa de sua intervenção. A criação e a destruição são inerentemente opostas, e o deus responsável pela criação está tentando destruir. Há realmente algum problema com seu cérebro. Zamasu deveria ter permanecido em seu lugar. Já existem muitos planetas destruídos pelo deus da destruição. Esses planetas foram cuidadosamente avaliados pelos deuses. Você, que originalmente tinha um coração justo, se extraviou porque era muito paranoico. Talvez Govazu não tenha te ensinado bem. Se ele tivesse deixado você observar um pouco mais o processo do deus da destruição destruindo planetas, talvez isso tivesse te ajudado pouco. Já existe um sistema para punir formas de vida malignas. Os deuses nunca libertariam formas de vida malignas, então não há necessidade de você protegê-los. Mas agora é tarde demais para mencionar isso a você. Criação e destruição, vida e morte, luz e trevas, há uma razão para eles existirem. A intenção original de Zamasu pode não ter sido ruim, mas o que ele fez foi muito implacável e cruel. Ele só viu o Supremo Kai se entregando ao comportamento de planetas incivilizados, mas não viu o poder do deus da destruição destruindo planetas. Olhando para Zamasu, Chiaya empurrou a energia em sua mão para frente e cuspiu impiedosamente as palavras. Extinção. Rumble, o raio de luz prateado floresceu, e como a luz mais sagrada do mundo, tudo que tocou foi queimado e desapareceu completamente do mundo. Quando o poder da extinção tocou o corpo de Zamasu, chamas violentas se acenderam e houve um breve momento de colisão entre o poder das superesferas do dragão no corpo de Zamasu. O poder das esferas do dragão retraiu-se automaticamente e imediatamente o corpo de Zamasu começou a queimar, transformando-se em poeira cintilante. Em transe, Zamasu parecia ver seu passado. Foi quando ele era North Kai. Ele vivia em um planeta Kai não tão grande e geralmente administrava os planetas no mundo mortal. Por causa de seu bom talento, ele frequentemente descia para lidar com alguns alienígenas malignos no mundo mortal. Sob sua jurisdição, os seres vivos viviam uma vida estável e pacífica. Isso não mudou até que ele testemunhou um mundo mais amplo depois de servir como Trainer Supremo Kai. Ele viu muitos alienígenas malignos aparecerem e agirem como tiranos no universo, mas não havia ninguém para lidar com eles. Naquela época, Zamasu era apenas um Kai e não havia ascendido a uma posição suficientemente alta. Se você não ocupa o cargo, não se intrometa nos assuntos desse cargo, ele não sabia disso. Era para ser o trabalho do deus da destruição, então por que ele, um Trainer Supremo Kai, tentou lidar com isso? É difícil dizer o quão malvado Zamasu é. Mas seu pensamento se desviou e no final, ele tomou o caminho errado. Não, eu não posso morrer. Eu não posso morrer ainda. O grito triste de Zamasu tornou-se cada vez mais fraco. Até o momento em que sua consciência desapareceu, Zamasu ainda sonhava em salvar o mundo, mas não sabia que o mundo não precisava de sua salvação. Ele apenas teve que lidar com seu próprio trabalho. Crash, depois que a alma de Zamasu foi aniquilada, o poder da extinção penetrou no espaço-tempo com poder ilimitado e gradualmente varreu as linhas do tempo, até que a existência de Zamasu fosse apagada da fonte.
Capítulo 826, Figura-se Ana. No final Zamasu ainda morreu, mesmo com a proteção do poder de Shenron. Quando ele encontrou o poder do Rei do Tempo no ponto mais alto das leis, ele junto com seus sonhos se transformou em cinzas em meio ao arrependimento e no final morreu. Resumindo a vida de Zamasu, não se pode dizer que ele esteja completamente errado, mas é lamentável que tudo que ele conseguiu ver foi o lado inferior dos humanos. Se ele tivesse mudado de direção e usado sua persistência da maneira certa, Zamasu poderia ter sido capaz de se tornar um excelente Supremo Kai. Mas não há nada neste mundo, pode-se dizer que os erros de Zamasu são devidos à sua personalidade, e ninguém pode ser culpado por isso, pois ele conseguiu o que merece. Xiaya não comentará o que Zamasu fez, de ser uma boa pessoa a se tornar obscuro e depois corrompido, há certos motivos, mas é simplesmente problema dele. Xiaya sente pena e ódio por ele, o que finalmente se transforma em um suspiro de indiferença. De qualquer forma, Zamasu desapareceu completamente. Esse demônio está finalmente morto. Vendo que Zamasu, que foi engolido pela energia de Xiaya, não ressuscitou novamente, Trunks se sentiu perdido e começou a chorar. Goku e outros também soltaram um suspiro de alívio enquanto também estavam muito interessados na última técnica de Xiaya. Chorono e Eve removeram a barreira do espaço-tempo e voaram em direção a Xiaya. Professor, obrigado por vingar os terráqueos. Trunks se curvou respeitosamente. Era apenas uma questão trivial. Xiaya balançou a cabeça e disse levemente. Aos olhos de Trunks e de outros, as ações de Zamasu foram sem dúvida más, e ele era um demônio hediondo, mas no que diz respeito ao vasto universo, foi apenas um solavanco insignificante no curso tranquilo da história. Talvez seja porque seu reino é mais elevado e sua perspectiva de ver as coisas se tornou diferente. Voltando ao presente, seus olhos prateados e brilhantes como a lua olharam para o esplêndido palácio no céu de onde saíam sons tilintantes. O palácio do rei espiritual ainda estava aprisionado pelos poderes divinos de muitos supremos Kais do tempo. Como lidar com isso ainda é um grande problema. Choronoa, o que fazer com aquele palácio? Podemos retirar isso? Xiaya expressou suas dúvidas a Choronoa. Choronoa franziu a testa enquanto pensava por um momento e disse, deve ser retomado, afinal, este palácio foi um remanescente da Era do Rei dos Espíritos. Pode haver apenas um palácio assim neste mundo. Só que não sei por que isso permaneceria no mundo mortal. Normalmente deveria ter retornado ao reino dos anjos. Xiaya acenou com a mão. Não se preocupe tanto com isso, vamos guardá-lo primeiro. Quem está por trás do palácio do rei espiritual? Xiaya não quer saber, porque o assunto sobre a Era do Rei está fora de seu alcance. Ele é fraco demais para se envolver nisso. Às vezes é preciso saber quando parar para se proteger. Vendo que Xiaya não parecia muito interessada, Chorono apenas sorriu, abriu o pergaminho do tempo e contatou outros supremos Kais do tempo. Eles trabalharão juntos para arrastar o palácio do Rei dos Espíritos para o reino do tempo. Mas algo inesperado aconteceu neste momento. Quando os 18 supremos Kais do tempo estavam prestes a usar sua habilidade de espaço-tempo para arrastar o palácio para fora, o palácio do Rei dos Espíritos, que havia sido aprisionado por várias correntes de energia, tremeu de repente e ondas caóticas apareceram de repente no vazio. Uma força violenta e dominadora irrompeu como se uma força suprema tivesse varrido. De repente, um furacão inspirador explodiu no mundo sagrado dos Kai, e à medida que as ondas de energia se intensificaram, a teia de energia criada pelos 18 supremos Kais do tempo se rompeu. Tremer. O vazio acima do mundo sagrado dos Kai tremeu e uma energia frenética passou pelo vazio como uma reação adversa. Todos os supremos Kais do tempo foram feridos em vários graus. O que está acontecendo? Choronoa ficou chocada ao erguer apressadamente uma barreira de energia à sua frente. Mas nada disso ajudou. Como se reagisse aos movimentos de Choronoa, um raio disparou em sua direção e logo chegou acima de sua cabeça. O rosto de Choronoa ficou pálido e ela reagiu rapidamente quando o pergaminho do tempo em sua mão girou rapidamente e uma grande quantidade de energia rapidamente se condensou em uma barreira de Ki. Crack! O raio atingiu a barreira de Ki e arcos elétricos dispararam em todas as direções antes de atingir o chão. Como se contivesse uma substância supercorrosiva, o solo firme do mundo sagrado dos Kai foi queimado até que uma enorme cratera em forma de anel apareceu. Depois que o ataque falhou, o palácio tremeu novamente e uma vasta extensão de nuvens escuras apareceu no céu. As densas nuvens escuras eram como paredes negras pressionando, sua aura sombria fazia com que o couro cabeludo ficasse entorpecido. Então, relâmpagos deslumbrantes perfuraram as nuvens antes de atingirem com um estrondo. Olhando confusa para o magnífico palácio no céu, Xiaya naturalmente não deixaria Choronoa enfrentar sozinha os ataques do palácio. Ele imediatamente deu um passo à frente e apareceu na frente de Choronoa e Eve. Seu olhar frio era como uma espada afiada perfurando as nuvens. Não é bom. Esse palácio é estranho. Neste momento, Goku, Vegeta e outros também se moveram. Ignorando seu estado enfraquecido, eles deram um grito alto e se transformaram novamente em seu estado mais forte. O trovão estalou e os relâmpagos brilharam. Enfrentando o evento inesperado onde eles estavam enfrentando ataques de nível máximo, mesmo que Goku e os outros tivessem força comparável ao segundo nível do reino divino, foi inútil. Alguns relâmpagos varreram o vazio. Rumble, o som ensurdecedor sacudiu os tímpanos de todos e quase os deixou inconscientes. Uma pressão poderosa caiu sobre eles como uma montanha, fazendo Goku e os outros empalidecerem. Eles cuspiram sangue e seu espírito ficou letárgico. Que pressão poderosa! Posso sentir minha alma tremer. Goku cerrou os dentes e sorriu amargamente. Sob a pressão da forte coerção, sua mente foi gravemente danificada. Vendo que Goku e os outros não conseguiriam aguentar por muito tempo sob a pressão, os olhos gelados de Xiaya brilharam e seus cabelos ruivos esvoaçaram. Ele acenou com as mãos e empurrou Goku, Trunks, Eve e os outros. Eve, traga-os e deixe o mundo sagrado dos Kai imediatamente.
Xiaya gritou com Eve. Ok. Eve ergueu a cabeça nervosamente e olhou para o palácio do Rei dos Espíritos, e acenou com a cabeça vigorosamente. Então ela ergueu seu cajado mágico e desenhou um lindo arco no vazio. Uma luz deslumbrante se iluminou no vazio e com o estrondo, Goku e os outros foram teletransportados para longe do mundo sagrado dos Kai. Depois que Goku e os outros saíram, Xiaya estreitou os olhos e olhou vigilantemente para o palácio. De repente, ele bateu os pés e voou para o céu. Quando chegou à mesma altitude do palácio do rei espiritual, ele estendeu as mãos e sua aura continuou a subir. Sua energia disparou como um maremoto enquanto ele irrompia totalmente com o poder do 4º nível do reino divino. Esta é a primeira vez que ele usa toda a sua força desde que avançou para o 4º nível do reino divino. Estrondo. A energia de Xiaya era muito poderosa, pois a energia violenta rompeu o espaço e o tempo e lutou contra a energia que rompeu do palácio. Neste momento, o céu do mundo sagrado dos Kai foi dividido em duas partes enquanto as duas energias resplandecentes colidiam, destruindo continuamente o espaço. O que diabos está acontecendo com este palácio? Alguém está controlando isso. Tais pensamentos continuaram aparecendo em sua mente e Xiaya não conseguiu descobrir o que estava acontecendo por um tempo. Xiar. Uma figura ciana de repente voou para fora do palácio do Rei dos Espíritos e parou na frente de Xiaya, e então acelerou de repente e colidiu ferozmente contra ele. Xiaya não pôde deixar de franzir a testa com a dor que não sentia há muito tempo e jorrou um bocado de sangue. Examinando cuidadosamente a figura ciana, ele descobriu que a figura usava um manto divino verde escuro que tinha um padrão complexo que parecia um halo divino nas costas, e seus olhos pareciam opacos, como se ele estivesse inconsciente. Essa força assustadora. Apenas um olhar daquela figura fez sua alma tremer. Essa pessoa definitivamente não é uma pessoa comum. Mesmo que ele não tenha alcançado o 5º nível do reino dos deuses como grande sacerdote, ele está definitivamente no auge do 4º nível. Mas ele pode sentir que não é páreo para essa figura, mesmo que use todos os seus truques. Xiaya ficou em um dilema por um tempo e só conseguiu ficar vigilante com Shoronoa. Shoronoa, você sabe quem ele é? Xiaya perguntou em um sussurro. Shoronoa balançou a cabeça, indicando que ela também não sabia. Não sei, talvez seja um deus de uma época antiga. Xiaya acenou com a cabeça e olhou para a figura ciano e viu que seu traje era um pouco como o dos anjos. Mas era diferente dos anjos atuais ou dos anjos negros que haviam aparecido recentemente. Parecia mais antigo. A figura ciana apenas olhou para longe distraidamente parada no vazio. Depois que Xiaya e os outros não mostraram nenhum movimento, a figura não reagiu de forma alguma, e cerca de 1 minuto depois, a figura ciano gradualmente ficou embaçada antes de desaparecer, e com ele desapareceu o misterioso palácio do Rei dos Espíritos. Capítulo 827. Os Trunks surpresos. Ele foi embora? Não foi até que a misteriosa figura ciano desapareceu no palácio do Rei dos Espíritos que a enorme pressão que envolvia seu coração desapareceu gradualmente. Xiaya deu um suspiro de alívio, com as costas totalmente encharcadas de suor sem ele saber. Mesmo os Dark Angels não lhe deram tanta pressão. Esse número provavelmente está no nível do grande sacerdote. Apenas um único fantasma inconsciente era tão poderoso, a partir disso. Ele poderia determinar que realmente existem muitos segredos desconhecidos escondidos atrás do palácio do Rei dos Espíritos. Shoronoa, você acha que essa pessoa agora também poderia ser um anjo? É possível, mas acho que ele é mais parecido com o guardião do palácio. Shoronoa disse depois de ajustar suas roupas bagunçadas. Guardião? Xiaya congelou por um momento e não pôde deixar de se lembrar dos esbeltos guarda-costas que sempre estavam ao lado de Zeno. Os dois guarda-costas que protegem Zeno definitivamente não são fracos. Mas comparado com a figura ciano, Xiaya sente que ainda havia alguma disparidade entre eles. Esqueça, vamos terminar isso aqui. Shoronoa, depois de relatar o assunto ao oficial do Grande Céu e outros níveis superiores, é melhor não interferir muito. Xiaya pensou por um momento e aconselhou a. Ele tem a sensação de que há muitas coisas envolvidas neste assunto. Se cavarem mais fundo, poderão descobrir muitas coisas. Mas, Shoronoa é apenas um supremo Kai do tempo do universo 7 desta era. Nunca é bom se envolver muito. Basta relatar suas descobertas e, naturalmente, alguém entre os superiores cuidará disso. Vou relatar isso ao Great Heaven Official Sama depois que eu voltar. Shoronoa acenou com a cabeça e disse. Ela sabe que isso está fora de seu alcance e que esses assuntos só podem ser resolvidos por alguém de alto escalão, como Great Heaven Official. Então, eles permaneceram no mundo sagrado dos Kai por um tempo. Xiaya franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para as cenas devastadoras e desoladas à sua frente. O verdejante e exuberante mundo sagrado dos Kai parece ter perdido sua espiritualidade após a morte do Supremo Kai, e o enorme espaço parece não ter seu sentimento divino anterior. Shoronoa, depois que Supremo Kai e Deus da destruição de um mundo desaparecerem, o que acontecerá a seguir? Especialmente no universo 7, mais de 90% das formas de vida estão mortas. Receio que não serão capazes de se recuperar em pouco tempo. Esperando que eles se reproduzam por conta própria, levará dezenas de milhões de anos para se recuperarem. Shoronoa respondeu. Após a morte do Supremo Kai e do Deus da Destruição, há duas maneiras de resolver a posição vaga. Uma é que o universo evolui por si mesmo, porque o Supremo Kai e o Deus da Destruição são formas de vida incomuns, e as leis farão concorrer a esta vaga quando surgir um novo candidato adequado. A outra é que Zeno deste mundo intervém e seleciona um novo Deus dentre os Kai ou do forte especialista no mundo mortal. Depois de ouvir a explicação de Shoronoa, Xiaya entendeu.
Supremo Kai e Deus da Destruição são muito importantes para o universo e são as posições-chave para manter o equilíbrio do universo. Um universo não pode funcionar sem eles, especialmente aqueles universos de grande escala no multiverso, que precisam dos freios e contrapesos do Supremo Kai e do Deus da Destruição. Originalmente, quando cada universo se desenvolve até um estágio maduro, além do Supremo Kai e do Deus da Destruição, haverá um ou dois Trainee Supremo Kai ou Trainee Deus da Destruição. Isso é para evitar que surja uma situação de vaga entre o Supremo Kai ou Deus da Destruição. Contanto que sejam nomeados por Zeno, eles podem se tornar o Supremo Kai oficial ou Deus da Destruição e exercer sua autoridade. Mas além disso, há outra situação. É quando não há candidato a Trainee no universo. Nesse momento, Zeno ou Grande Sacerdote selecionará diretamente um novo candidato. Porque para Zeno, mudar o Supremo Kai e o Deus da Destruição é apenas uma questão de dizer uma palavra, tão simples quanto beber chá e comer. Foi assim que Tapion e Shiaya se tornaram o Supremo Kai e Deus da Destruição do Universo 10. Não olhe quão nobres são o Supremo Kai e o Deus da Destruição no universo. Aos olhos de Zenão, eles podem ser trocados quando ele quiser. Além disso, Zeno tem um temperamento infantil e muitas vezes faz coisas inimagináveis, razão pela qual os deuses têm tanto medo dele. Zeno é uma pessoa muito caprichosa. Se ele não tivesse tido o desejo repentino de ir para o mundo mortal, mesmo que todo o universo desaparecesse, Zeno não teria reagido. Talvez no coração de Zeno ele ainda pense que existem universos demais. Assim como desta vez, todos os Supremos Kai e Deus da Destruição desapareceram nos universos abaixo, mas Zeno não apareceu. Bem, já que esse assunto acabou, não precisamos pensar muito, vamos deixar o mundo sagrado dos Kai primeiro. Shiaya não precisa se preocupar com o que acontecerá a seguir nesta linha do tempo. Agora que Goku Black e Zamasu foram exterminados, Shiaya não pretende continuar no mundo sagrado dos Kai. Um raio de luz brilhante surgiu de sua palma e a habilidade de espaço-tempo foi ativada imediatamente, e Shiaya trouxe Shoronoa e deixou o mundo sagrado dos Kai. Sistema Solar, Terra. Quando Shiaya e Shoronoa apareceram na frente de todos, Goku, Vegeta, Trunks e outros se reuniram e perguntaram o que aconteceu agora. Não se preocupe, a crise neste mundo acabou. Shiaya contou-lhes tudo. Ao ouvir isso, todos se entreolharam e não puderam deixar de suspirar. Eles não podiam deixar de sentir que ainda estavam muito fracos e extremamente fracos diante de especialistas fortes. Suspiro, pensei que depois de alcançar o Super Saiyan Blue, eu já tinha ficado bastante poderoso, mas não esperava não conseguir resistir a alguns relâmpagos. Goku balançou a cabeça, seus olhos cheios de desejo por uma força mais forte. O rosto de Vegeta também estava frio, sua expressão mostrando a má vontade em seu coração. O rosto delicado de Shoronoa se curvou em um sorriso enquanto ela o confortava com uma voz agradável. Não se despreze. Na verdade, você já é bastante poderoso. É porque a outra parte estava pelo menos no nível de anjo, então você se sentiu impotente. Você deveria saber que mesmo o Deus da destruição do seu universo não teria sido capaz de resistir ao ataque de um anjo. Shiaya também acenou com a cabeça e disse, tanto Kakaroto quanto Vegeta alcançaram o poder total de seu reino, o que é suficiente para rivalizar com a força de um segundo nível do reino divino, e é bastante poderoso mesmo entre os 12 universos. Falando francamente, além de Deus da destruição e dos anjos, há muito poucas pessoas que são páreo para você. A força de Goku e de outros certamente não é comparável à do Deus da destruição e dos anjos, mas eles já são um dos melhores entre os mortais. Shiaya não acha que eles sejam fracos. Então é assim. Goku coçou a cabeça e riu. Após vários anos de treinamento, ele dominou completamente a força do Super Saiyan Blue. Quer seja Super Saiyan Blue ou Darkhead, seu estado de potência total é comparável ao segundo nível do reino divino. Pode-se dizer que foi somente neste momento que o reino do Deus Super Saiyan realmente fez um avanço abrangente. Trunks, o que você planeja fazer a seguir? Shiaya perguntou a Trunks. Trunks sorriu ironicamente. Restam muito poucos humanos na Terra agora e não sei o que fazer. Deveria haver Namekuseijins neste mundo, certo? Então, por que não pegar emprestadas suas esferas de dragão e reviver todos? Goku disse. Shoronoa folheou a história do Universo 7, então balançou a cabeça e disse, é inútil, os Namekuseijins aqui foram eliminados por Zamasu, e porque foi a área onde Zamasu massacrou principalmente. Quase 90% dos seres vivos no Universo 7 foram exterminados e até mesmo as super esferas do dragão foram destruídas. O que ela quer dizer é que agora a linha do tempo de Trunks não tem nenhum item milagroso para reverter a tragédia. Não existem bolas de dragão? Goku ficou atordoado. Depois de ouvir as palavras de Shoronoa, todos ficaram em silêncio por um momento. Justamente quando todos não sabiam o que fazer, Shiaya tossiu levemente e tirou 7 lindas pedras parecidas com esmeraldas do espaço dimensional. Eles eram do tamanho de uma bola de futebol e sua superfície estava cheia de belos padrões. 7 meses atrás, Shiaya usou as esferas de cristal do dragão para restaurar o corpo de Goku, e atualmente elas estão em período de adaptação. Ele disse, se forem bolas de dragão, tem um conjunto aqui, mas elas ainda estão em período de adaptação, e vai demorar pelo menos 4 ou 5 meses para se recuperarem. Isso mesmo, Shiaya também tem bolas de dragão poderosas. Os lábios de Calote e Dal se curvaram em um sorriso. Então, este mundo pode ser salvo. Bom, Trunks parecia animado com lágrimas nos olhos. Como se um viajante perdido no deserto tivesse encontrado de repente uma fonte, Trunks ficou agradavelmente surpreso. O poder das esferas do dragão de cristal é muito mais forte do que o das esferas do dragão do planeta Namek e pode definitivamente salvar seu universo. Capítulo 828. Ordem de Zeno.
Esferas de dragão. Mai olhou para 7 esferas de dragão que se transformaram em pedra com uma expressão distraída. Falando nisso, ela e a gangue Pilaf conheceram Goku e outros por causa das esferas do dragão. Mas depois de apenas algumas décadas, tudo mudou. Desde o aparecimento dos androides, as esferas do dragão na Terra desapareceram. Depois de mais de 30 anos, ela nunca pensou que teria a chance de vê-los novamente. Todos podem esperar de 4 a 5 meses. Trunks, que recuperou as esperanças, tinha um sorriso brilhante no rosto. Acenando levemente para Trunks, Chiaya guardou as bolas de cristal do dragão por enquanto e as trará para fora depois que o período de ajuste terminar. Virando-se, seus olhos pousaram em Goku e nos outros. O assunto aqui chegou ao fim, então sendo de outra linha do tempo, não é adequado que eles fiquem aqui. Kakaroto, prepare-se, vou mandá-lo de volta ao seu mundo primeiro. Ok. Eles assentiram e então Chiaya primeiro enviou Calote e Dao de volta, e dezenas de minutos depois, Chiaya reapareceu e ativou a habilidade de espaço-tempo para enviar Goku e Vegeta de volta à sua linha do tempo original. Depois disso, ele disse a Trunks, espere aqui e cuide dos terráqueos restantes, voltarei em 5 meses e então ressuscitarei aqueles terráqueos mortos. Eu incomodei você, professor. Trunks agradeceu. Tudo bem. Um sorriso apareceu em seu rosto bonito. Chiaya então acenou com a mão e deixou o mundo de Trunks com o Supremo Kai do tempo Choronoa e Eve. Olhando para os becos desolados e dilapidados, onde o vento soprava, levantando uma nuvem de poeira amarela e fazendo um farfalhar, Trunks sentiu-se emocionado. Virando-se e olhando para os terráqueos sobreviventes, Trunks estava cheio de entusiasmo enquanto ia com Mai para tranquilizá-los. Mundo de Trunks, Palácio de Zeno. Um céu azul estava presente no antigo palácio com antigos pilares flutuando em ambos os lados. Os pilares elevavam-se acima das nuvens, submersos no vasto e ilimitado vazio. No salão, o grande sacerdote caminhou silenciosamente, abriu o portão do palácio, chegou em frente ao trono e disse com as mãos nas costas, Zeno-sama, a crise no mundo mortal foi resolvida. Eu não esperava que um pequeno Trainee Supremo Kai criasse tantos problemas. Parece que ainda existem lacunas nas leis de funcionamento do universo e é necessário fortalecer a supervisão do Anel do Tempo. Ligar a vida do Supremo Kai e do Deus da Destruição foi originalmente uma medida para restringir o Deus da Destruição e impedi-los de enlouquecer, mas foi inesperadamente transformada em uma brecha nas mãos de alguém com cérebro. Claro, Deus da Destruição definitivamente ainda precisa ser restringido, mas a vida do Supremo Kai deve ser fortalecida. Zeno do Trunks World saltou do trono, seus olhos parecidos com moedas mostrando uma expressão confusa. Ei, grande sacerdote, o que devemos fazer? Vamos selecionar um novo lote de Supremo Kai e Deus da Destruição primeiro. Selecione candidatos desses universos com força relativamente alta e poderemos reunir rapidamente um conjunto completo de deuses. O grande sacerdote tinha um plano pronto e há muito fazia os preparativos. Então substitua esses deuses da destruição novamente. Ao ouvir as palavras do grande sacerdote, Zeno concordou imediatamente com a opinião do grande sacerdote, mesmo sem pensar nisso. Entendido. O grande sacerdote curvou-se graciosamente e depois estalou os dedos. 24 retratos apareceram imediatamente acima do salão principal do palácio, 12 dos quais eram da raça Supremo Kai, e os outros 12 eram todos os tipos de criaturas estranhas. Zeno-sama, estes são os candidatos para o novo Supremo Kai e Deus da Destruição selecionados pelos meus subordinados. Se você não tiver objeções, transmitirei seu pedido. Você pode ir. Balançando levemente a cabeça, um sorriso apareceu no rosto indiferente do grande sacerdote, e então ele se curvou para Zeno e partiu para o mundo mortal. Agora, os Supremos Kais e os deuses da destruição no Trunks World foram todos substituídos. Este universo paralelo está gradualmente se movendo em uma direção diferente do multiverso em outros mundos. Segunda linha do tempo, mundo de Chiaya. O tempo voa e 5 meses se passaram num piscar de olhos. Já se passaram quase 7 anos desde o fim da saga Majin Buu, e 2 anos se passaram desde que o torneio foi realizado entre os 3 universos principais. No momento em que as esferas do dragão de cristal se recuperaram, Chiaya partiu para o mundo de Trunks, então usou o poder da chama dourada Shenron para reviver todas as pessoas do universo 7 que morreram por causa de Zamazu. Mas desde que as superesferas do dragão naquele mundo chegam sob a jurisdição do deus dragão Zalama, eles não poderiam ser restaurados. Depois de tudo isso feito, o desastre no mundo de Trunks terminou oficialmente. No universo profundo e misterioso, a única luz estelar brilhante que podia ser vista vagamente estava muito longe. Chiaya ficou neste céu estrelado vazio por muito tempo. Não muito longe dele, um enorme e profundo buraco negro devorava constantemente o espaço circundante como um gigante dos tempos primitivos. Chiaya estava flutuando não muito longe do buraco negro. A poderosa força gravitacional estava distorcendo o espaço, fazendo com que a luz se desviasse, mas não conseguiu mover o corpo de Chiaya. Chiaya estava sentado de pernas cruzadas, como um velho monge em meditação e exalando estranhas flutuações por todo o corpo. Seu Ultra Instinct foi melhorando gradualmente e em seu peito, uma misteriosa flutuação se espalhou em todas as direções. A sensação maravilhosa e profunda era muito confortável e sua mente parecia se fundir com o universo. Tum, 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 o som da respiração do universo podia ser ouvido. Durante o treinamento de Chiaya, seu reino melhorou constantemente. Craquelar. Com a ajuda da força gravitacional do buraco negro, Chiaya estava temperando seu corpo. Enquanto ele se movia ligeiramente, um som agudo e claro que parecia crepitar de feijão frito explodiu imediatamente. Chiaya-sama, você continua ficando mais forte. Kuzu apareceu não muito longe de Chiaya e disse com admiração no rosto. À medida que o reino de Chiaya se tornava cada vez mais poderoso, Kuzu podia sentir que ela não era mais páreo para Chiaya.
Os lábios de Xiaya se curvaram em um arco e perguntaram: você veio por causa do planeta Ongshan ou algo aconteceu no universo 10? A expressão de Kuzu tornou-se solene e disse: não, Zeno-sama ordenou que todos os deuses da destruição e Supremo Kais viessem ao palácio de Zeno. Xiaya ficou atordoado por um momento, sem saber o que estava acontecendo, mas sorriu e disse: já que a ordem diz não, vamos lá juntos. Capítulo 829. Ei, existem muitos universos. Em um espaço caótico que não tinha nada, trovões ressoavam por toda parte e a energia caótica continuava surgindo como ondas. Na área mais misteriosa do multiverso, existia outra dimensão suprema. A energia caótica do mundo exterior era como uma casca de ovo que protegia esta dimensão suprema. Depois de passar pela barreira de energia separada por uma camada, o interior da dimensão não era tempestuoso como o mundo exterior, mas sim uma sensação de tranquilidade e elegância. Esta é a dimensão onde Zeno vive, um palácio em forma de que se ergue no mundo mágico e onírico. No palácio, Zeno estava debruçado sobre um grande tabuleiro de xadrez e como uma criança movia as peças de xadrez no tabuleiro e escrevia as tendências futuras como se fosse a mão do destino, o que é diferente dos jogos de xadrez jogados por humanos. No tabuleiro de Zenão, cada peça é um planeta cheio de vitalidade, e neste momento esses planetas estão sendo vigiados pelo destino. Bang! O dedo de Zeno empurrou um planeta no tabuleiro de xadrez, fazendo colidir com outro planeta. Este é o processo de escrever destino. Cada movimento de Zeno visa determinar o destino de destruição do planeta no mundo mortal. Bum! Os dois planetas colidiram e se transformaram em poeira estelar. Jogar sozinho é muito chato. O temperamento de Zeno é tal que ele não consegue suportar a solidão por muito tempo. Depois de brincar um pouco, ele começou a ficar entediado. Ele continuou balançando seus pezinhos quando de repente eles atingiram o tabuleiro de xadrez com um estrondo. E todo o tabuleiro caiu no chão enquanto os planetas acima rolavam algumas vezes no chão antes de todos se transformarem em pó e desaparecerem. Oh, todos eles se foram. Tão lindos! Ei, grande sacerdote, aconteceu alguma coisa interessante lá recentemente? Zeno pulou do alto trono roxo e dourado e andou pelo salão entediado. Você encontrou aqueles anjos negros? Parado ao lado, o grande sacerdote sorriu e disse respeitosamente: graças aos esforços de todos os deuses, todos os universos no mundo mortal estão funcionando de forma constante e não houve grandes incidentes recentemente. Além disso, ainda não há nada sobre o paradeiro de Dark Angel até agora. Ah, então eles não foram encontrados. Zeno olhou desapontado. Os 2 Dark Angels que Xiaya lhe deu da última vez já foram quebrados por ele. Ele realmente quer ter brinquedos novos. O grande sacerdote continuou sorrindo levemente do começo ao fim. Na verdade, desde o início, ele não tinha esperança de que Deus da destruição pudesse encontrar os anjos negros. Claro, ele poderia ter agido pessoalmente se não fosse pelo fato de que Lance e os Ibadeis foram exterminados pelo Great Heaven Official e os Dark Angels restantes não são mais importantes. Eles não conseguiam atrair a atenção do grande sacerdote. Neste momento, aqueles Dark Angels só podem se enroscar em um canto escuro e se ousarem aparecerem no mundo, eles definitivamente não serão capazes de escapar da atenção do grande sacerdote e dos anjos no mundo mortal. Oh, quantos universos existem abaixo? Há um total de 12 universos. Muitos. Zenão começou a contar com os dedos e quando contou até o fim, Zeno inclinou a cabeça e ficou perplexo. Ele descobriu que não conseguia contá-los nos 10 dedos, ergueu a cabeça inexpressivamente e disse: o número é demais, vamos reduzi-los em alguns. Zeno-sama quer reduzir o número de universos? O grande sacerdote parou por um momento, ligeiramente perdido. Porque no multiverso, o número de universos representa a estabilidade energética geral do multiverso até certo ponto. Definitivamente é inapropriado que o número de universos continue diminuindo, o que abalará os alicerces do governo de Zeno e causará turbulência na era, mas ele também não poderia se opor à vontade de Zenão-sama. Sim, reduza o número. Qual é a classificação atual dos 12 universos? O grande sacerdote respondeu: o universo 1 ainda está na classificação mais alta e o universo 12 está crescendo rapidamente e agora ocupa o segundo lugar. As classificações dos universos subsequentes permanecem basicamente inalteradas e a possibilidade de um declínio na classificação não pode ser descartada. Portanto, não há mudança alguma. Então, não há necessidade de guardar até 12. Zenão estendeu a mão, olhou para os dedos com seus olhos fofos e parecia estar pensando em ficar com alguns. Se fossem muitos, ele não poderia contar, então mantenha 4 universos. 4 são suficientes. O grande sacerdote ponderou por um momento e considerando que a força abrangente dos primeiros 4 universos é muito maior do que a dos outros 8, ele acenou com a cabeça e disse: entendido, já que é uma decisão de Zeno-sama, chamarei os líderes de esses universos aqui. Como Zeno-sama escolherá qual universo pode ser mantido? Isso, ainda não pensei nisso. Ou apenas siga o formato do torneio do universo 6, universo 7 e universo 10. Parecia muito interessante. Vou realizar um torneio maior. Zeno acenou com as mãos como uma criança que encontrou um brinquedo interessante. Torneio de artes marciais, hein? É uma boa ideia. A propósito, Zeno-sama, porque o deus da destruição do universo 10, Xiaya, fez grandes contribuições antes e ao mesmo tempo, é o deus do tempo do reino do tempo. O poder governante do universo 10 foi dado há muito tempo ao deus da destruição do universo 10, então por que não removê-los da lista de eliminação? Xiaya informou a conspiração do Dark Angel naquela época, o que evitou um grande desastre para o multiverso, e ao mesmo tempo deu a Zeno 2 garrafas seladas com os Dark Angels.
Estas são grandes contribuições e o grande sacerdote ainda se lembra delas. Isso mesmo, ele fez grandes contribuições, então será difícil fazer isso. Então vamos manter 5 universos. Zeno se lembra de Xiaia e tem uma profunda impressão dele. Mais importante ainda, ele pode contar os 5 universos com apenas uma mão. Entendido, agora irei convocar todos os deuses dos 12 universos. O grande sacerdote acenou com a cabeça. Então contatou todos os anjos do mundo mortal através do cetro e enviou a todos os deuses da destruição e Supremo Cais a notícia para se reunirem. E ao ouvir a conversa entre Zeno e o grande sacerdote, suor frio escorria da testa dos 2 guarda-costas que estavam atrás. Eles sempre sentiram que as decisões de Zeno eram muito descuidadas e infantis. Universo 5, no planeta divino da pirâmide invertida. O estranho deus da destruição Arak estava sentado de pernas cruzadas e com os olhos bem fechados no antigo templo, como se estivesse meditando. Ele estava cercado por grupos de fogueiras, a luz fraca iluminando todo o templo enquanto as chamas da fogueira subiam, fazendo sons de crepitação. O anjo Cucatail de meia-idade ao lado dele percebeu que a bola de cristal no cetro estava tremeluzindo e quando a pegou, descobriu-se que era o sinal de comunicação do grande sacerdote. Arak-sama, grande sacerdote Sama está procurando por nós. Aconteceu alguma coisa de novo? Arak abriu os olhos e disse secamente. Não sei, mas saberemos naturalmente quando passarmos. Então vamos nos preparar. Não podemos deixar o grande sacerdote Sama esperando. Arak levantou-se e deu umas palmadinhas no corpo enquanto os 6 bigodes do seu rosto tremiam com a respiração. Universo 6, planeta do deus da destruição. Depois de perder para o Universo 7 e o Universo 10 no torneio de artes marciais há 2 anos, Champa ficou furioso quando voltou. Mas o ato supérfluo de Beerus de restaurar a terra acalmou um pouco a raiva de Champa. Depois de retornar, ele ordenou que todos redobrassem o treinamento e então ele foi ficar na terra por vários anos. As delícias da terra realmente abriram seus olhos e ele vivia feliz todos os dias como num sonho. Até que um dia o bom humor de Champa foi abalado. Champa-sama, o grande sacerdote ordenou que todos os deuses fossem ao palácio de Zeno. Vados apareceu de repente na frente dele. Champa, que estava estalando os lábios, engasgou e engoliu apressadamente a bebida à sua frente. Então o que você está esperando? Vamos lá. Sim. Vados riu. Palácio de Zenão. Cerca de 3 minutos depois, todos os deuses da destruição e supremos cais dos 12 universos, que receberam a mensagem do grande sacerdote, estavam prontos. Então, enquanto o grande sacerdote exercia o seu poder divino, todos os deuses supremos do multiverso apareceram no palácio de Zenão. Depois que eles chegaram, eles se separaram em 2 fileiras, e então os quase 40 deuses se curvaram em direção a Zeno e ao grande sacerdote de joelhos. Capítulo 830. Torneio de Poder. Saudações Rei Zeno e Grande Sacerdote Sama. Saudações Rei Zeno e Grande Sacerdote Sama. As vozes altas gritaram em uníssono. Estes são os deuses de mais alto nível no multiverso, cada um dos quais tem uma posição central em seu próprio universo, mas na frente de Zeno e do grande sacerdote, eles só podem descer de seus cavalos altos. Olhando para todos os deuses com um sorriso, o grande sacerdote ao lado de Zeno anunciou o propósito de invocá-los. Todos vocês foram convocados aqui porque Zeno-sama sente que 12 universos no multiverso são demais, e as classificações dos universos não melhoraram muito nas últimas dezenas de milhões de anos, então Zeno-sama decidiu conduzir uma triagem de seus universos, e universos não qualificados serão apagados. O que? Apagando o universo? As palavras do grande sacerdote foram como atirar uma pedra num lago calmo, que imediatamente agitou milhares de ondas. Todos os deuses se assustaram e começaram a discutir, com medo de que o universo deles fosse apagado. Se Zeno pretende apagar universos, me pergunto como ele vai escolher. O que devo fazer? A classificação do meu universo é bastante baixa. Acabou. Os supremos cais de vários universos com fraca força abrangente já estavam chorando. Se Zeno realmente quiser apagar um monte de universos, não importa quais regras sejam usadas, os universos fracos definitivamente sofrerão. Xiaia também estava no meio da multidão com Kuzu e Tapion. Quando outras pessoas discutiam, elas também discutiam em voz baixa. Embora já estivesse pensando no propósito de Zeno convocá-los, ele não esperava que fosse para apagar os universos que estavam ficando para trás. Zeno é realmente caprichoso. Falando casualmente sobre apagar um universo. Não sei quantos planetas serão destruídos. Xiaia pensou interiormente. Na frente de Zeno, as ações de Freeza e sua espécie são todas em pequena escala. Grande sacerdote Sama, eu me pergunto como Zeno-sama planeja proteger nosso universo? O deus da destruição do universo 12, Jin, foi quem perguntou, porque o universo 12 ocupa o segundo lugar entre todos os universos. Então, quando ele fez a pergunta, ele parecia calmo e não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de seu universo ser apagado. O grande sacerdote acenou com a mão, fazendo sinal para que todos se acalmassem. Embora seja um capricho repentino de Zeno-sama apagar o universo, ele ainda dará a todos a chance de competir. Zeno-sama está planejando realizar um grande torneio de poder. Os detalhes específicos do torneio serão anunciados posteriormente. Resumindo, no torneio do poder, os universos que ficarem entre os 4 primeiros estarão isentos do destino de serem apagados. Então, se você não quer que seu universo seja apagado, você terá que depender da sua força. Assim que o grande sacerdote terminou de falar, todos os deuses começaram a falar novamente. Existem apenas 4 lugares seguros. Zeno-sama vai apagar 8 universos de uma vez. Desde os tempos antigos e incontáveis anos, o número de universos caiu de 18 para 12, reduzindo em 6. Quem diria que agora 8 universos seriam apagados de uma vez? O número é muito grande.
Os corações de todos os deuses da destruição tremeram, e eles não conseguiram mais manter a compostura. Até mesmo as expressões do deus da destruição dos universos mais bem classificados mudaram repentinamente. As pupilas roxas claras do grande sacerdote varreram todo o deus da destruição, e Supremo cai com um sorriso no rosto antes de suas próximas palavras agitarem os corações de todos, perdendo a calma. Tenho mais algo a anunciar. Como Deus da destruição do Universo 10, Xiaya fez grandes contribuições e tem autoridade para julgar o destino do Universo 10, então não importa qual seja o resultado final deste torneio, o Universo 10 estará isento do destino de ser apagado. Isso foi aprovado por Zeno-sama e você só precisa saber disso. O que o Universo 10 não precisa ser destruído, existe tal coisa. Quem entre vocês sabe que grande contribuição o Deus da destruição do Universo 10 fez? Aqueles que fizeram esta pergunta foram vários deuses da destruição e supremos Kais que não compareceram à reunião anterior de Zeno, e alguns que estavam vendo Xiaya pela primeira vez. Ouvindo as perguntas do Deus da destruição, o resto do semblante do Deus da destruição ficou sombrio, especialmente o Deus da destruição do Universo 4, Kitela, que tem um relacionamento ruim com Xiaya, sua pele ficou ainda mais sombria e ele bufou friamente. O Universo 10 está isento de ser apagado. Xiaya, que era a pessoa envolvida, ficou surpreso por um momento antes de rir. Parece que seus esforços anteriores foram muito úteis. Na verdade, Xiaya pensa que a razão pela qual o grande sacerdote está lhe dando cara é principalmente por causa do oficial do grande céu, que lhe deu autoridade para devolver o Universo 10 ao caos antes de seu tempo. Vados, o que está acontecendo? Por que o Universo 10 tem tanta sorte de ser isento de ser apagado? Champa abriu a boca em descrença, olhando para Xiaya com inveja no rosto. Champa-sama, em resumo, isso é o destino. Sua força não é tão alta quanto a de Xiaya, e seu destino também não é tão bom quanto o dele. Champa-sama, se o Universo 6 for apagado, sentirei sua falta. Ao ouvir a pergunta de Champa, Vados cobriu o rosto e soluçou, como se o Universo 6 fosse definitivamente ser apagado. O rosto de Champa escureceu e ele rugiu com raiva. Vados, não fale bobagem, como eu poderia ser apagado, e se o Universo 6 desaparecer, você desaparecerá com ele. Vados piscou e seu lindo rosto olhou para Champa com simpatia enquanto ela dizia, Champa-sama, você não sabe que eu tenho um patrocinador? Mesmo que o Universo 6 desapareça, nada acontecerá comigo. O que existe tal coisa? Champa ficou pasmo. Beerus imediatamente se virou e gritou para Viz. Viz, o que está acontecendo? Você realmente vai ficar bem? Ayan, Beerus-sama, nós anjos, fomos designados de cima para supervisionar e guiar você. Na verdade, não fazemos parte dos universos abaixo. Viz sorriu presunçosamente. Olhando para seu olhar presunçoso, Beerus se sentiu infeliz e teve vontade de dar um soco na cara de Viz. Grande sacerdote Sama, você acabou de dizer que existem 4 universos que podem ser isentos de serem apagados. E se você contar o universo 10, são 5. Mas e se durante o processo de triagem, o universo 10 entrar no top 4 e ocupar o lugar do universo que está à frente, como isso será tratado? O universo do 5º lugar será poupado? Esta questão está relacionada com suas próprias vidas. Embora muitas pessoas não pensem que o universo 10 possa ficar entre os 4 primeiros, esta possibilidade não pode ser descartada. O grande sacerdote disse com um sorriso, se isso acontecer, só se pode dizer que o universo 10 trabalhou muito, e claro que ocupará o lugar que está isento de ser apagado, ou seja, além do universo 10, lá haverá apenas 3 vagas restantes. Grande sacerdote Sama, isso não é aceitável. Então o universo 10 destruiria indiretamente um universo? Não é melhor para o universo 10 não participar desde o início? Eu imploro ao grande sacerdote Sama que retire esta decisão. Todo Deus da destruição e Supremo Kai começaram a objetar. Este é um grande assunto que diz respeito às suas vidas, por isso ninguém se atreveu a ser casual. Por quê? Você tem alguma objeção a esse acordo? Os olhos do grande sacerdote ficaram afiados e seu olhar de aço caiu sobre cada um dos deuses da destruição, a pressão esmagadora esmagando-os, imediatamente fazendo com que todos estremecessem enquanto suas costas suavam frio. Não usamos. Diante do grande sacerdote que parecia um pouco zangado, todos os supremos Kais e deuses da destruição não se atreveram a respirar e não emitiram mais nenhum som. Se você não se adaptar às circunstâncias, estará apenas em busca da morte. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.